Vamos começar esse pós-jogo para falar de Corinthians 3, Bahia 0. Confesso para vocês que pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque para não subir demais o tom das críticas, para não pegar muito pesado, ou até para não falar algo que eu me arrependa depois, mas nesse momento eu preferi fazer isso porque é aquilo que eu realmente estou sentindo, é aquilo que eles merecem ouvir. É aquilo que os jogadores merecem ouvir pela partida que protagonizaram, ridícula, que protagonizaram hoje lá na Arena Itaquera. É muito mais sobre do que perder. É como perde, é pelos erros, é pela postura, pelos erros displicentes, é pelos erros amadores, principalmente do seu Adriel. Não existe o erro que ele teve, não existe o gol que o Bahia tomou. Aquilo ali nem na várzea acontece e a gente está vendo dentro da primeira divisão, uma partida mais importante da história do Bahia nos últimos 35 anos, o torcedor ser castigado com esse tipo de erro, ser castigado com esse tipo de postura, de jogo. Isso não existe. O torcedor do Bahia é maltratado de diversas formas desse segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas hoje foi vergonhoso. Assim, foi postura, os erros como o time perde, a forma como o time entra em campo, como o time se posta, é ridículo. Não existe isso, não existe em nenhum lugar do mundo. Eu quero trazer hoje aqui a minha visão sobre o que foi a partida, sobre os erros. Quero contar com o teu like aqui se você gosta do meu trabalho, se você gosta das minhas opiniões. Não é pelo Bahia hoje. Se você puder se inscrever para me dar uma força também, agradeceria bastante para ajudar aqui o canal. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do meu Bahia. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo. Primeiro, começando pelas mudanças na escalação. A tendência até ontem era de que o Rogério iria manter o time titular que venceu a equipe do Cuiabá. Era o time que estava dando certo, era o time que estava indo teoricamente bem na cabeça do treinador, tinha feito 2 bons jogos na cabeça dele em casa e no jogo contra o Cuiabá fez uma partida ruim, mas que venceu. Ele optou por mudanças, deve explicar agora há pouco na coletiva o porquê. Acredito muito que seja em função do jeito que o Corinthians joga, e a ideia, a proposta era até boa, mas ela foi muito, muito mal executada pelos jogadores em campo. Eu não mudaria na equipe. Para mim, uma parcela da derrota de hoje está justamente nessa mudança na formação. Eu acho que os jogadores ficaram perdidos em campo, isso era muito notório. A forma como o time tinha dificuldades para entender as dinâmicas, para entender quando subir a linha, quando atacar. O Gabriel Xavier mesmo, por diversas vezes, subindo praticamente até o meio de campo para acompanhar o Memphis Depay, deixando um buraco na zaga, não conseguindo duelar nenhuma bola junto com o Canu. No segundo tempo isso piorou bastante, mas o Canu hoje foi um dos únicos que conseguiu se salvar, mas mesmo assim, muito mal o sistema defensivo do Bahia, e o time, para mim, reagiu muito mal à mudança da formação, mas tudo bem. Foi um Bahia que começou o jogo, teoricamente, dividindo bem com o Corinthians os primeiros 5, 6 minutos, mas logo depois o Corinthians tomou conta do jogo e colocou o seu ritmo, colocou o Bahia para trás, pressionando, fazendo finalizações de fora da área, chegando perto da área também, mas é incrível como o Bahia é um time frágil defensivamente. Os jogadores do Corinthians não precisam de muito toque de bola, não precisa de praticamente nada para chegar na cara do gol, poder fazer os gols. O primeiro gol que o Bahia toma é justamente dessa forma. É um erro do Luciano Juba, depois o gol ali, o Marcos Felipe estava muito adiantado, a bola acabou encobrindo ele, tudo bem. 1-0 Corinthians. Mas é inacreditável como o time do Corinthians não tem esforço para conseguir fazer os gols em cima do Bahia hoje. Passou por cima sem fazer esforço nenhum. Não foi um grande jogo do Corinthians. Foi um jogo que o Bahia entregou praticamente os 3 gols de erros individuais, erros defensivos do time. E aí no segundo gol, o que o Adriel faz é inacreditável. Assim, é inexplicável o que o Adriel faz. Ele perdeu totalmente a noção de onde estava o gol, acabou dando o gol para o Rui Roberto praticamente, ele escancarou o gol e o jogador do Corinthians fez o segundo gol e praticamente matou a partida. O jogo acabou ali. O time do Bahia não conseguiu reagir. Já é um outro problema psicológico que eu já vou falar mais à frente, mas é inacreditável. O gol que o time toma, um time profissional, isso não existe em nenhum lugar do planeta. Na primeira divisão do futebol brasileiro, a gente vê um erro como esse. Um jogador profissional que recebe mais de 200 mil por mês. Cara, isso é inexplicável. É inexplicável. Não tem condições, não tem como defender o erro do Adriel, não tem como passar a mão na cabeça. Para mim é papo de rescisão dentro do vestiário, de não jogar mais pelo Bahia. Não tem mais o jogo contra 2024 contra o Grêmio. Provavelmente não, já é certeza, o Marcos Felipe não vai poder jogar, porque ele saiu como contundido, alguma coisa do tipo, pelo regulamento da CPF. Ele precisa ficar de 5 dias praticamente de molho, sem jogar. Então vai ser ou Danilo Fernandes ou Adriel. Eu iria de Danilo Fernandes. Ah, mas o Danilo não atua não sei tantos meses. Cara, não existe. O que o Adriel fez é praticamente para falar, meu filho, tchau, rua. Não tem explicação. Ele acabou com um jogo que naquele momento ainda tinha pelo menos condições de ser revertido. 1-0, poderia ter empate, poderia até buscar uma virada, coisa do tipo. Mas o segundo gol é vergonhoso. Agora começa as atuações individuais. Primeiro, a postura. É inacreditável, é inaceitável como o time de 2024 do Bahia é frouxo a esse ponto. Em nenhuma decisão da temporada, esse time conseguiu ter uma postura condizente com o tamanho do jogo. Não importa qual seja a partida, e nenhuma conseguiu. Seja na final do Campeonato Baiano,
Baiano, quando perde de virada para o Vitória por 3-2 no Barradão e depois em casa não consegue o título, seja na Copa do Nordeste, quando empata 0-0 com o CRB e é eliminado nos pênaltis, seja em Copa do Brasil contra o Flamengo, seja nos grandes jogos desse Campeonato Brasileiro, em nenhuma partida o Bahia conseguiu ter uma postura minimamente condizente com o tamanho do jogo. É inaceitável, isso para mim é inexplicável. Passa muito pela questão da frouxidão, de ser um time lerdo, de ser um time acomodado, de ser um time medíocre. É isso que o Bahia de 2024 é. E aqui não é exagero no tom das críticas, aqui não é exagero pela cabeça quente. É óbvio que eu tô chateado pelo resultado, mas não é sobre isso. Isso eu já venho falando há bastante tempo. O time do Bahia é um time medíocre. É um time medíocre e acostumado com pouco, acomodado. O time fez 45 pontos há praticamente 8, 9 rodadas. E o Bahia ainda tem, nesse momento, 50 pontos. É inacreditável. Para um time que briga pela Libertadores ter uma postura assim, em um jogo tão decisivo, um jogo mais importante do ano, os jogadores parecem estar em Nárnia, parecem estar em outro planeta, não existe. O jeito que o time entra em campo, o jeito que o time se posta em campo é ridículo, envergonha o torcedor. O torcedor paga ingresso caro para ir para a Fonte Nova, o torcedor que compra camisa, compra material, tem que pagar check-in, essa merda de check-in que fez o Bahia, que isso não existe em nenhum lugar do planeta também. E aí você tem que, pelo menos, você vai para o jogo com a esperança de ver um time okay, com uma postura minimamente condizente, que o time consiga responder pelo menos em campo, que seja justificável todo esse investimento, tudo que está sendo feito, e você vê e tem que assistir partidas como essa, partidas assim inaceitáveis, cara, inexplicável. O Bahia de 2024, 2023, perdão, tomou 85 gols. O de 2024 tomou 78. Onde é que tem evolução aí? Cadê a evolução do sistema defensivo? Cadê a evolução do time? O Bahia conseguiu fazer um primeiro turno muito bom e um segundo tempo medíocre, condizente com a qualidade e o tamanho dessa equipe. É isso que aconteceu. O primeiro turno foi um primeiro turno onde o time tinha resultados positivos, resultados que empolgaram o torcedor, de uma certa forma iludiram também, entregaram uma sensação de que o time poderia ir mais além, entregaram uma sensação de que o time poderia ser mais do que ele realmente é, e no segundo turno a gente vê de fato qual era o time do Bahia. Um time que quando fez 45 pontos praticamente se acomodou no Campeonato Brasileiro, ok, a gente não cai mais para a segunda divisão, agora é férias, né? Esperar agora dezembro, 8 de dezembro, que é o último jogo da temporada, depois férias. É isso que passa a sensação. Os caras não estão nem aí praticamente, cara. A gente, torcedor que sofre todo dia, que tá ali vivenciando o dia a dia do clube, os caras entram em campo com uma postura dessa. Isso não existe, é inexplicável. É inexplicável. Outra coisa, Everton Ribeiro, camisa 10, líder do time. Que líder, hein? Que líder. Não tô querendo questionar a qualidade técnica do Everton Ribeiro. Para mim é um craque de bola. Mas como líder, tá muito, muito, muito longe de ser aquilo que representa e que verdadeiramente precisa para o Bahia. É um cara que não consegue nenhum jogo da temporada grande conseguiu ter uma postura minimamente condizente como líder e pelo menos motivar, chacoalhar. Não existe, cara. Que tipo de liderança é essa? O Everton Ribeiro fez mais um jogo medíocre em uma decisão. Ele passeia em campo junto com o Tassiano, horrível. Não estou querendo questionar a qualidade técnica, de novo, qualidade técnica do Everton Ribeiro, porque eu já elogiei diversas vezes e vou continuar elogiando porque é um craque de futebol. Mas a postura que tem como líder do Bahia é ridícula, é apática. Não é condizente com o tamanho da história do clube. Não é condizente com o tamanho da camisa que ele veste, do número, da braçadeira de capitão que ele tem. É inexplicável também. O outro, para finalizar, para eu não descer demais o tom das críticas, porque eu realmente não estou afim disso. Para mim, o único nesse segundo turno que consegue se salvar e consegue, dentro de postura, jogos ruins, time não conseguindo encaixar taticamente falando, e mesmo assim consegue sobressair, é Luciano Rodrigues. Ah, mas ele perde muita bola, ele erra muito passe, não sei o quê. Mas é o único que se doa em campo que a gente vê raça, pelo menos nos jogos. É o único. Tirando ele, não tem mais ninguém que se salva. Não tem ninguém que você consegue, pelo menos, puxar ali do bolo. Não tem. Luciano Rodrigues é o cara que, mesmo nos momentos ruins, carrega o time, deixando os gols dele no segundo turno, mostra o quanto a escalação dele como titular era necessária já há bastante tempo e paga pela teimosia. Parabéns a Cadu Santoro, parabéns a Rogério Ceni pelo trabalho nesse Campeonato Brasileiro no segundo turno. Independente do que aconteça, o Bahia provavelmente pode classificar para a Libertadores. Se o Cruzeiro não vencer o Palmeiras amanhã no Mineirão, vencer o Atlético Goianiense, Lanterna já é baixado, que eu espero que não seja uma tarefa difícil para esse time, como suou para ganhar do Cuiabá, e eu falei aqui que não foi um resultado, ou que não foi uma postura condizente com o time que estava brigando por Libertadores, mas que o resultado naquele momento era o mais importante. Eu espero que esse time não tenha dificuldades, não duvido que tenha, para vencer o Atlético Goianiense já é baixado em casa e consiga assim a sua vaga. Mas mesmo assim vai deixar essa impressão para o torcedor, de que é um time medíocre, de que é um time frouxo, de que envergonha nos grandes jogos. Esse é o Bahia de 2024, que provavelmente pode ir para a Libertadores depois de 35 anos, pode fazer história.
mas vai com sentimento de vergonha para o torcedor. Vai com sentimento de que a cada jogo grande o torcedor já sabe o que esperar. Um time medíocre, um time frouxo, um time acomodado. Isso é o Bahia de 2024. Eu não tenho medo de ninguém para falar isso. Essa é o Bahia, esse é o Bahia de 2024. Um time medíocre, um time frouxo, um time acomodado, um time lerdo, disperso. Esse é o Bahia de 2024. E não se salva ninguém. Apenas o Luciano Rodrigues, na minha opinião. De resto, todo mundo no bolo. Todo mundo merece ouvir as críticas. O que o Adriel protagonizou hoje foi ridículo, foi apático. Nenhum hoje se salva. Nenhum, infelizmente. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido. Comenta aqui embaixo a tua opinião nos comentários em relação a tudo que eu falei. Se você concorda, discorda de alguma coisa, enfim, o comentário está aberto, mas lembrando sempre com respeito, não vou ficar levando desaforo para casa, até porque não estou aqui para isso. Você não gosta do meu trabalho, tudo bem, pula o vídeo, não assiste, fecha, dá dislike, faz o que você quiser, mas não vem me dar desaforo porque não estou aqui para isso. Né? Não estou aqui para ficar lendo conversinha e nem nada do tipo, porque até porque todo mundo aqui provavelmente já é adulto, né? Então tem muito mais o que fazer amanhã é dia de trabalho do que tá vindo aqui me xingar por ter uma opinião contrária à sua, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei. Não esquece de se inscrever se você gostou do nosso conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau.